Olá, chegou a sexta-feira, dia 12 de janeiro, e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E nunca é demais a gente lembrar que é sempre muito bom contar com a sua companhia, com seu carinho e também com sua audiência. E hoje o programa será especial, vamos falar sobre como você pode melhorar o seu empreendimento. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia para você ligar para a gente, responder a nossa pergunta e também mandar a sua dúvida. Você vai interagir com a gente daqui a pouquinho. Então, fica conosco porque o assunto do dia só está começando. E eu começo esta edição do programa fazendo uma pergunta para você que está em casa. Essa pergunta vai levar você a refletir bastante durante o decorrer do nosso programa. E olha só, você sabe o que é que separa um sonho de um grande empreendimento? Fica aí com essa dúvida na cabeça. Daqui a pouco a gente vai voltar e refazer mais uma vez essa pergunta. Você sabe o que separa um sonho de um grande empreendimento? A maioria das grandes empresas, elas não nasceram grandes, elas já foram um dia apenas um sonho de alguém que com muita determinação e atitude transformou aquela ideia em negócio lucrativo. Não existe uma fórmula mágica para que o sucesso ele chegue, mas seguindo algumas etapas você aumenta as chances de transformar o seu pequeno negócio em um empreendimento de muito sucesso. E quem vai nos ajudar a entender mais, como se segue essas etapas são as nossas convidadas de hoje. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com a Roberta Andrade. Roberta é gerente de atendimento do Sebrae Pernambuco. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações a Vanilda Lira. Vanilda é empresária e proprietária do Vanilda Lira Festas. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir deste momento vamos assistir uma reportagem que mostra como uma vendedora se tornou empreendedora e hoje tem uma loja virtual. Essa loja é um sucesso. Confira! A Micaela trabalha com vendas há 5 anos. Como fonte de renda, escolheu negociar com o que mais ama: roupas para mulheres cristãs. Sim, a gente começou devido ao nascimento do meu primeiro filho, porque eu trabalhava fora, e eu precisei parar de trabalhar externo quando o meu Abner, ele ia nascer. Só que eu sou muito assim inquieta, não sei ficar sem fazer alguma coisa, dá para perceber. Então, o que foi que aconteceu? Eu, não, vou trabalhar com o que eu mais queria, que eu amo, roupas, Vou vender roupas para minha vizinha, para as minhas amigas da igreja. Eu acredito que não só eu, mas todas nós, que somos evangélicas e gostamos de uma roupa mais prudente, que a gente fique à vontade, realmente se vista bem, com elegância, a gente sempre tem essa dificuldade. O negócio foi evoluindo, e depois de 1 ano e meio veio a loja física. Eu trabalhava com aquelas bolsas de viagem, botava as roupas dentro e botava dentro do carro e ia atender as meninas. Mas aí não estava mais dando, nem no carro, nem nas bolsas. E aí, junto com meu esposo, minha mãe, a gente, não, vamos abrir uma lojinha, para a gente poder atender o pessoal lá mesmo e tudo. A gente abriu, deu muito certo, graças a Deus. Quase 1 ano depois, a Micaela descobriu que seria mãe pela 2ª vez. E por motivos de saúde, e como a prioridade dela sempre foi a família e a criação dos filhos, para continuar trabalhando, ela viu que o caminho para a venda dos produtos e os clientes estava bem pertinho, a poucos cliques, e ultrapassava fronteiras. A gente simplesmente coloca ali aquele frete para o cliente e entra em contato, eles entram em contato com a gente divulga, O Instagram hoje é a vitrine da Micaela Dias, é o nosso Instagram, o Facebook da loja, e a gente divulga e o cliente entra em contato, a gente fala, efetua pagamento e a gente envia. Graças a Deus todo mundo recebe, tá tudo certo. E é todo mundo mesmo, inclusive outros países também. Sim, nós estamos também na Argentina e quem sabe em outros países, Foi também através do trabalho online que a empresária conseguiu consolidar a marca, que além do nome, tem o toque especial da Micaela Dias. Carinho que tem feito a diferença entre os mais de 16 mil seguidores do Instagram. A gente faz as fotos com todo carinho, com todo amor,
pensa nos modelos, nos looks certinho. Então, a gente mesmo faz, a gente pensa nos modelos com muito carinho. Em cada detalhe, literalmente, né? A gente pensa e a gente vai fazendo. Aproveitei a oportunidade e também perguntei sobre os planos para 2018. E, de acordo com ela, o ano promete ótimas novidades. Claro, queremos crescer. Se o Senhor permitir, quem sabe, um site. Enfim, algumas coisas, né, que a gente vem planejando, pedindo orientação a Deus, pedindo para que seja o sonho dele para nós, porque se fosse que vai dar muito certo, né, como deu até hoje. Então, a gente tem aí os nossos planos. Vocês vão saber no futuro. Clientes aguardem, né? Com certeza. Em nome de Jesus, muitas novidades. Queremos ver, né, essas novidades daqui a uns dias, né? A Biqueira já está fazendo esses planos, né? Traçando metas para 2018. A gente torce aqui para a nossa entrevistada. Agradece, né, pela atenção depositada à nossa equipe. E que bom mostrar esse exemplo. Um exemplo que está dando certo. Você que está em casa, perdeu o emprego, que tal pensar em empreender? E você, já que empreende, né? Que tal melhorar aí o seu negócio? Daqui a pouquinho vamos trazer muitas dicas com a ajuda das convidadas de hoje. Mas a partir deste momento a gente abre o espaço do programa para você que está em casa nos acompanhando. Vamos juntos, vamos interagir, vamos participar, vamos conversar. Afinal de contas, o assunto do dia é feito para você que está nos acompanhando. Temos uma pergunta a fazer a você que está em casa e a pergunta de hoje é a seguinte. A nossa enquete que acaba de ser lançada. A gente quer saber se você já elaborou estratégias para melhorar o seu negócio neste início de ano. Já elaborou? Já colocou ali, pegou papel, caneta, colocou os planos para 2018? Quais as estratégias você vai utilizar? A gente quer saber, você vai responder se sim ou não através da nossa linha interativa. O nosso número é muito simples, é o 3424-1547, 3424-1547. A linha interativa está disponível para você ligar, responder a nossa pergunta e também mandar sua dúvida sobre o tema para as nossas convidadas. Você tem acesso à internet? Então, acesse a nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. Lá você já pode deixar o seu depoimento, sua dúvida. Daqui a pouquinho vamos ler e responder sua dúvida ao vivo aqui no nosso programa. Tem acesso ao WhatsApp 994181206. É o nosso WhatsApp, é um número também muito simples. 994181206. Você vai acessar, deixar sua pergunta que daqui a pouquinho nossas convidadas terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E a gente viu na reportagem o exemplo da Abiqueila, né, que aproveitou a internet para alavancar ainda mais o negócio. Então, a gente tem uma boa notícia para você que está nos acompanhando, porque o comércio eletrônico aqui no Brasil tem muito potencial para crescimento. São mais de 100 milhões de usuários brasileiros utilizando aí a internet e mais de 30 mil lojas virtuais estão disponíveis. E olha só, pesquisas apontam que mais da metade desses usuários da internet já compraram algo de forma online. É um mundo, né, a ser explorado e ainda há espaço para todos. Vamos aprender mais sobre o tema? Vamos às dicas e orientações? Primeiro, eu quero dar boas-vindas aqui às convidadas, dizer que é um prazer recebê-las aqui no nosso estúdio. Roberta Andrade, seja muito bem-vinda ao Assunto do Dia. Bom dia, Watson. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Também queria dar boas-vindas aqui a Vanilda Lira. Vanilda, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, mais uma vez. Prazer todo nosso para falar de um tema muito atual que pode mudar a vida de muita gente. Muita gente ainda, né, está nesse processo de adaptação. Essa crise econômica, algo novo que por muito, já um certo, novo entre aspas, né? A gente já vem sofrendo as consequências da crise econômica há um certo tempo. Mas a crise, ela trouxe também, né, uma abertura de visão para muita gente que tinha potencial de fazer algo, não sabia, começou a fazer pela necessidade e hoje se tornou uma microempreendedora individual. Requer muita coisa para se tornar um MEI, por exemplo? Bom, Watson, o mais importante é o empreendedor ele ter, de fato, identificado uma oportunidade no mercado. Né? Ele parte de uma ideia, parte muitas vezes de uma identificação pessoal a respeito de algum produto ou serviço, parte da observação do que é daquela comunidade está precisando, o bairro, a cidade. Então, esse empreendedor, ele na verdade, ele consegue identificar oportunidades em toda a área, né? Mas ele precisa, de fato,
pesquisar, se aprofundar naquele mercado, naquela ideia, ver o que é que está acontecendo em outros mercados fora daqui do nosso. Então, muitas vezes ver o que é que está acontecendo no Sul, Sudeste, ver o que é que está acontecendo fora do Brasil, porque ele pode, inclusive, antecipar a chegada de algumas tendências. E isso aí faz com que ele dispare na frente dos demais concorrentes. E isso é muito importante que o empreendedor ele faça essa pesquisa, né? O empreendedor, resumindo, tem que estar sempre antenado, né, Vanilda? E você faz questão de estar sempre antenada, de procurar o que é tendência. Antes de fazer essa pergunta, né, o que é que você faz para ficar atualizada? A gente queria saber o que é que você fez para chegar até onde está hoje, né, fazendo sucesso como microempreendedor individual. Já chegou, já foi por uma necessidade, foi por uma herança de família, esse gosto por bolos, né, decorações e várias outras coisas que você faz? Surgiu de uma curiosidade. Eu não tinha ainda uma profissão, não pensava ainda no que assim, trabalhava no comércio e de repente me surgiu a curiosidade pela confeitaria. Aí daí surgiu a curiosidade, foi aumentando, eu fui buscando mais conhecimento, fazendo alguns cursos bem básicos e daí fui procurando outros cursos mais avançados. Aí foi quando começou a fluir realmente a ideia da confeitaria. E precisa de muita coisa, né, para colocar essa ideia em prática? É preciso muito recurso? É preciso mais força de vontade a princípio do que recurso? Como é que a gente poderia trazer, né, essa opção para quem está em casa, está lamentando que perdeu o emprego ou que está numa situação difícil, tem, né, potencialidade para desenvolver alguma atividade? Precisa mais de recurso ou mais de força de vontade e atitude? Eu diria que o principal, sem dúvida, é a força de vontade e a atitude. O recurso, obviamente, vai depender do tipo de empreendimento que você deseja montar. Então, alguns empreendimentos eles requerem realmente um investimento maior, inicial. Outros não, outros você consegue começar com muito, muito pouco. Você consegue, de repente, iniciar um pequeno empreendimento de alimentação com o que você tem em casa, né? Comprando alguns ingredientes, aproveitando o próprio utensílios domésticos, né? E à medida que aquilo ali vai crescendo, você vai buscando comprar uma batedeira profissional, buscando comprar um forno maior, e aí você vai fazendo esse investimento paulatinamente à medida que seu negócio vai, de fato, crescendo. Você vai se estruturando junto com ele. Mas é preciso um planejamento mínimo com relação a isso, né? Porque, assim, corre o risco desse empreendedor, ele inicialmente já recebeu uma demanda muito grande que ele não tem a capacidade produtiva para atender. E ele precisa estar preparado para isso ou pelo menos ter planos B, alternativas, né? Digamos, terceirizar uma parte dessa produção para que ele não atrase os pedidos, porque afinal de contas a sua imagem no mercado ela é fundamental. Então, se você não começar bem, se você começar atrasando um pedido, não entregando no prazo prometido, não entregando na qualidade que você se propõe, então você fica bem comprometido. Então, antes de tudo, você precisa prezar pelo atendimento e pela qualidade do que você está prestando. Muito interessante nessa fala da Roberta, essa questão que reforça, né, o que a gente já tinha falado no começo do programa, a importância do planejamento. Muitas das grandes empresas hoje, né, elas não nasceram grandes. É bom que isso fique muito claro para quem está em casa e serve também de incentivo. As pessoas podem estar observando, né, estou fazendo aqui na minha própria cozinha, ou então montei um pequeno ateliê num dos cômodos da casa. Às vezes bate um pouco de desestímulo, né, por ver aquele negócio tão pequeno. Mas tem que ter paciência, persistência e ter um bom planejamento. A Vanilda, ela não começou grande como está hoje. Não. Assim, uma dica muito importante que eu acho que serviu para mim, de exemplo para mim, quando eu comecei, eu não tinha clientes. As pessoas não conheciam o meu trabalho. Então, eu fiz um investimento muito pequeno para começo, porque eu não sabia nem se ia dar certo. Então, eu não poderia investir alto numa coisa que eu estava começando. Então, a primeira coisa que eu fiz, as pessoas não conheciam o meu trabalho. Os primeiros bolos eu praticamente dei de presente. Fiz para a família, porque daí as pessoas começaram a conhecer o meu trabalho. Algumas críticas vieram, que daí foi quando eu fui aperfeiçoando o meu trabalho. E é muito importante. É muito difícil você entrar, por exemplo, no ramo de confeitaria, que é a minha área, e você chegar e fazer um bolo e já levar para o cliente. Você não vai ter clientes, não é? De começo. Então, o ideal é você
fazer um presentinho, uma festinha de família, e daí vão conhecendo, né, o seu trabalho. Uma boa estratégia para divulgação, né? Para chegar no mercado tem que ter uma porta, tem que se abrir uma porta. Exato. Ela usou, ela degustou, né? Ela deu o gostinho ali. Como ela falou, né? No início, a gente, de fato, tem que ter isso tem que estar previsto, é uma dificuldade muito grande. Porque isso foi um investimento inicial que você fez. Justamente. Assim, você precisa saber que, dependendo do negócio que você vai entrar, você precisa destinar uma parte, porque você sabe que você vai ter que dar alguns brindes, aí você vai ter que fazer algumas coisas à margem zero, ou até mesmo de graça. A margem zero. E é muito interessante porque a Avenida ela já tinha a ideia, né? Já tinha a noção de que precisava fazer aquilo para se mostrar no mercado, estava encarando ali não como um gasto, mas como um investimento. Então quem está começando agora a empreender tem que entender, né, que de início, mesmo que sejam para degustação ou para mostrar aquele produto, tem que encarar esse primeiro momento como um investimento que vai ter retorno. Às vezes a curto prazo, às vezes a médio prazo, mas esse retorno com certeza vai chegar. Perfeito. E a gente, inclusive, diz isso, né? E é muito importante que isso já esteja previsto nesse planejamentozinho inicial. Então, assim, eu vou investir tanto em maquinário, o mínimo, como ela falou, falou muito bem, o mínimo possível de início, né? A gente vai ajustando. Se de repente tiver um pico de demanda, a gente faz a aquisição do maquinário, ou até aluga, terceiriza, busca uma alternativa, mas a gente tem que começar realmente devagarzinho, né? Dando cada passo aí bem seguro. E já prever isso aí. Quanto é que eu vou ter que fazer de graça? Quanto é que eu vou ter que fazer de demonstração do meu produto? Porque isso aí é, na verdade, é um investimento em comunicação e marketing que ela está fazendo. Para ter, né, esse investimento em comunicação e marketing, você teve, a princípio, ajuda de alguém ou foi pesquisando na internet que você viu mais ou menos como poderia proceder naquele exato momento, né, no momento do início do empreendimento? Walter, o início foi bem uma coisa faz muito tempo. Há 18 anos atrás, a tecnologia era bem... Você não tinha tanto acesso à tecnologia, então era uma coisa muito presencial. Eu primeiro fui dar aula na escola de artes. A minha arte era fazer doces com as crianças. Aí daí os pais já foram conhecendo meu trabalho. Aí quem foi que fez esse docinho? Na aula de artes, aquelas frutinhas que hoje nem se usa muito mais. Então daí eu fui tomando gosto e fui ficando conhecido o meu trabalho. E há uns 5 anos pra cá que eu já comecei uns 7 anos. Que já, né, firmei a empresa e comecei a divulgar mais nas redes sociais. Foi quando eu comecei já a estabilizar melhor a empresa. Hoje a internet está mais presente, né? Naquela época a Avenida não teve esse acesso à internet para ter informações. Ela conseguiu superar, né? Com conversar, com o que ela tinha já de absorvido, né? Das conversas, enfim. Mas hoje as pessoas dispõem, além da internet, de um serviço muito interessante que a gente tem que falar sobre esse serviço, por isso que a Roberta está aqui no nosso programa. Essa orientação do Sebrae, ela é muito importante para quem está em casa e está começando, né? Não é só enaltecer o trabalho do Sebrae, é um trabalho que dá certo e que ajuda a minimizar, pelo menos, perdas de início. Exatamente. Então, como é esse primeiro contato com o Sebrae? Pode ser através da internet, a gente pode buscar algumas informações e após isso visitar a unidade do Sebrae para ter outras orientações? Sim, Watson. Nós hoje prestamos o atendimento em várias modalidades. Uma delas é de forma digital. Então, se você acessar o portal do Sebrae, que é o www.sebrae.com.br, tem uma opção lá, fale com um especialista. Então, você pode clicar lá e conversar com um especialista através do chat ou também enviar e-mails para que você receba a resposta da sua dúvida, da sua consulta. Ou você também pode fazer o atendimento de forma presencial. Então, esse atendimento ele é agendado através da nossa central de relacionamento, que é o 0800 570 0800, e as pessoas podem ligar, falar para a atendente qual é a sua necessidade e ela vai dar o direcionamento específico para aquele atendimento. Esse atendimento evita muita coisa, né, Roberta? Evita, sim. Evita desperdício de dinheiro. Exato. Evita também perder muito tempo, né, quebrando cabeça com coisas que poderiam ser direcionadas com a ajuda de um profissional.
Perfeitamente, Watson. A gente sempre fala, é muito importante a gente investir um pouquinho mais de tempo nesse planejamento, porque você vai ganhar tempo lá na frente. Porque quando você não se planeja, você perde muito tempo, esforço e dinheiro e muitas vezes oportunidades de mercado, de fato, por essa falta de planejamento. E isso termina sendo aquilo que sai mais caro, né? As pessoas dizem, mas eu não quero passar essas horas me planejando. Nossa, você precisa fazer aquilo ali, né? E é importante que isso seja feito no início. E realmente você se planeje, você se prepare. E a gente fala, não é só planejar a empresa. O empreendedor, ele também precisa se preparar. Então, assim, se eu nunca trabalhei, eu nunca fui gestor de empresas, eu nunca tive um empreendimento, então eu preciso ter um conhecimento básico de um fluxo de caixa, do que é uma formação de preço e venda, né, de noções básicas de gestão de estoque, de relacionamento com o cliente, e tudo isso é importante que esse empreendedor ele busque essas orientações nesse processo, quando ele está pensando em formalizar e formatar essa empresa, esse negócio, porque ele já começa bem, né? Já começa certo. Agora eu vou pedir licença aqui às nossas convidadas, porque vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais informações no assunto do dia. Até já! E hoje no nosso programa estamos falando sobre como melhorar o seu empreendimento. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet. Sobre o tema, essas notícias quem vai trazer é a Tânia Silva a partir de agora. Olá, Tânia! Olá, Valdson, ótima sexta-feira para você, para vocês que estão nos acompanhando. Olha só o que a gente encontrou no site Economia UOL. Quer ter o próprio negócio em 2018? 7 dicas para começar com o pé direito. Com o início do ano, muitos retomam fôlego para melhorar o próprio negócio ou até mesmo abrir sua própria empresa. Mas apesar da empolgação, é necessário ter cautela e fazer um bom planejamento. Especialistas afirmam que é preciso conhecer bem o negócio antes de começar a fazer investimentos. O presidente do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, Gildo Freire de Araújo, destacou que o planejamento financeiro e plano de negócios não podem ficar em segundo plano e devem ser feitos antes de abrir o empreendimento. Mas quais os cuidados que os futuros empreendedores devem ter antes de começar um negócio? Essa pergunta eu passo lá para o estúdio com o Valdson Balbino. Valdson, é com você. Silva, muito obrigado pelas informações e eu vou repassar esta pergunta para a Roberta. Ela que é do Sebrae vai ter mais propriedade para responder. Antes da Roberta responder aqui ao questionamento, né, quais os cuidados para os iniciantes, olha só, essa aqui não é iniciante mais não, já está há 17 anos no mercado e olha só o que é que ela faz, né, no dia a dia, o que é que ela apresenta para os clientes e amigos que contratam os serviços da Vanilda Festas. Vanilda, muita beleza, né? Nesses bolos, muito carinho, muita dedicação. Quem olha a Vanilda há 15 anos atrás e vê agora, vê muita diferença, né, Vanilda? Muita diferença. Mas houve dedicação? Muita dedicação. Tem que haver muita dedicação para você poder, né? Apresentar um produto apresentar nesse ponto, um produto, né, realmente que agrade o cliente. Agrada, chama a atenção de todo mundo que está na festa, né? Nesse primeiro contato já vai aquele marketing, o boca a boca, né? O visual ele é levado em consideração bastante também, né, Roberta? Mas depois o sabor, esse é um marketing que é muito rico, né? Que fixa mesmo na mente e no paladar das pessoas. Exatamente. Então é importante estar atento tanto à parte da apresentação, da embalagem, mas ao conteúdo, né? Exatamente. E eu já ouvi falar que o bolo da Vaneida é um sucesso, é uma delícia. Eu já conheço, né? A Vanilda já participou aqui várias vezes do nosso programa, sempre atende com tanto carinho e dedicação aqui aos nossos convites e sempre traz novidades, né? Uma bela novidade aqui, o aniversário de 15 anos, olha só que bolo bonito, né? O que está em alta aqui? O que a gente poderia destacar? Porque a gente vê aqui, tem bolo, mas tem uma parte aqui que tem um plástico, isso é moda, é tendência, como é que a gente se atualiza aqui com esse belíssimo bolo? Está muito em alta a questão do acrílico, tanto para casamento como para 15 anos. Aí nesse eu usei, como é 15 anos, eu não gosto muito de usar flores, a gente colocou umas pérolas, que tem muito a ver com 15 anos, e o dourado está sempre em alta.
Vai depender muito da menina. Tem menina que quer bolo balada, tem mães também sem ser, né, tão... Mais simples, simples, né? Mais... Então, a gente, assim, a tendência em relação a modelos vai muito do gosto do cliente. Eu acho assim, tem as tendências, tem assim, uma textura nova, tem uma cor que está sempre na moda, mas tem sempre aquele cliente que não está preocupado com a moda, está querendo realmente aquilo que está no seu gosto. O tradicional. O tradicional, justamente. E isso é muito importante, existir esse diálogo com quem faz e quem é o cliente, porque vocês juntas, né? É a personalidade do cliente, né, justamente. Aquele sonho que uma moça, né, fazer 15 anos é um sonho. Muitas vezes a gente desenha o bolo. Ela chega lá e imagina um bolo assim, a gente vai desenhando e no final tá ali o sonho dela no papel para a gente executar. Para chegar aqui a essa perfeição, teve todo um processo, né? Processo. Dava muito medo no início? Você tinha muito medo de errar no negócio? Existia esse sentimento em você? Assim, sempre há, né, aquela dúvida, será que estão gostando do meu trabalho? Será que vai dar certo? Mas aí, com o passar do tempo, você vai buscando conhecimentos, você vai vendo a satisfação do cliente. Isso vai fazendo que você amadureça mais ainda e vai buscando mais conhecimento, procurando melhorar, procurando usar os melhores produtos para poder ter um resultado bom. Isso aí você vai crescendo gradativamente. Não tem uma receita, né, Roberta? Feita uma receita de um bolo, por exemplo, para você ficar distante desse medo e perder um pouco desse medo de errar, como a Tânia Silva trouxe ali, né? Uma pergunta no final da notícia da internet: como é que se faz para errar cada vez menos ao iniciar o empreendimento? Não tem uma receita fixa, mas alguns pontos a gente poderia trazer agora para auxiliar quem está em casa a errar menos. A Vanilda teve um pouquinho de medo de início, mas esse medo deu mais coragem e ela apresenta aqui hoje 2 criações incríveis, né, da Vanilda. Quais pontos a gente poderia destacar para errar cada vez menos ao iniciar um negócio? Bom, a gente precisa ter um pouquinho de 2 olhares. Primeiro, um olharzinho para dentro da empresa, que a gente fala da questão do planejamento, de se organizar, ter uma previsão orçamentária de quanto é que você vai precisar investir, fazer uma formação de preço de venda para você ter noção de quanto é que você vai apurar, quanto é que vai sobrar. Então, isso é um olhar para dentro, que o empreendedor ele precisa ter, que se diz respeito ao planejamento do negócio. Mas esse olhar para dentro, ele de forma nenhuma, ele pode dar desvinculado e nem pode perder de vista de uma coisa que é muito mais importante, que é o olhar para fora, que é realmente olhar para o mercado e entender o que é que o mercado está pedindo. No caso da Vaneida, ela acabou de falar muito claramente, ela conversa com o cliente antes, para que ela possa, de fato, descobrir qual é a necessidade dele. Ela está vendendo aqui um sonho, ela não está vendendo bolo. Ela está vendendo um sonho de uma festa inesquecível, de um casamento inesquecível, uns 15 anos inesquecível. Então, ela precisa estar muito próxima desse desejo, desse sonho do cliente. E isso passa por você entender seu cliente, conversar com ele, saber a necessidade, porque somente assim você, de fato, vai poder atender esse sonho dele. Então, isso é o olhar para fora, entender o mercado e, especificamente, conhecer a necessidade de cada cliente que você atende. A gente falou, né, da importância de se buscar uma ajuda qualificada, né? Existe o Sebrae para fazer esse tipo de assistência a você, empreendedor. No início, a gente bem explicou no bloco anterior, né, Vanilda, que foi pesquisando, foi conversando, que você foi chegando e desenvolvendo o empreendimento. Mas em algum momento da sua carreira, 17 anos de carreira, você buscou alguma ajuda do Sebrae? E se buscou, o que é que mudou, né, após esse contato com o Sebrae? Para a gente mostrar para quem está em casa que é um serviço que pode dar certo se você seguir à risca as orientações. Dá sim. E são orientações fáceis de seguir. Isso. Assim, buscou o Sebrae, sim ou não? Busquei sim. Depois que eu vi que estava dando muito certo, que já tinha bastante clientes, que já estava tendo lucro com o meu trabalho. Então, procurei o Sebrae, firmei a empresa e daí me surgiu outras portas. Porque eu trabalhava manual, fazia salgados há muitos anos, manual, e meu sonho era ter uma máquina de fazer salgados. Até então, antes de formalizar, eu não tinha como fazer essa compra da máquina. Depois que eu formalizei a empresa, foi quando eu consegui assim, me organizar bem melhor e adquirir essa máquina. Aí mudou também. Mudou ajudou muito. Em que mais, né? Além de adquirir a máquina, as orientações serviram
para formar preço, por exemplo, de produtos, você tinha dúvida, tinha uma dificuldade? Porque para o empreendedor, né, de início é muito difícil fixar um preço ali daquele produto. É verdade. Assim, no meu caso, eu sempre procurei ver de acordo com a região. Porque, né, de acordo com a região, porque assim, eu não posso colocar um preço absurdo se todos que estão em minha volta estão aquele preço praticamente tabelados. Então, através do Sebrae, eu consegui ver o que realmente era meu lucro para poder trabalhar com um preço acessível que pudesse manter a empresa sem ter problemas. Muitos empreendedores podem estar pensando, né? Gastei X para fazer um produto, vou tirar esse valor do que investi, o restante é lucro? É mais ou menos assim, Roberta? Ou não? A gente precisa entender que nós temos as despesas fixas e variáveis, né? O variável, ela vai ter usado aqui nos ingredientes que ela utilizou para fazer esse bolo, né? O que ela usou de itens decorativos, de material da massa, né? Da cobertura. Então, todos os itens aqui são custos variáveis. Então, ela vai saber, ela vai poder dimensionar exatamente. Nesse bolo, eu gastei X de custo variável. Só que a Vaneida, ela tem despesas fixas, que ela não pode perder de vista. Que são o quê? O custo da energia elétrica, do gás, se eventualmente ela tiver funcionário, custos de transporte, os impostos que ela paga na empresa. Então, toda essa parte desses custos fixos, o empreendedor ele também precisa ter conhecimento, porque na hora que ele for fazer todo o seu resultado, ele precisa pagar o custo variável, mas ele também tem a despesa fixa. Somente assim ele vai poder conhecer de fato o seu resultado. Muitos empreendedores eles esquecem dessa parte do custo fixo, ou às vezes esquecem detalhes do custo variável. Então você precisa de fato fracionar. Se, por exemplo, eu fizesse cachorro-quente e eu comprasse um milheiro de saquinhos de embalagem de cachorro-quente, eu preciso saber qual o custo unitário de cada saquinho daquele, que eu vou estar aplicando naquele cachorro-quente. Às vezes, são detalhes que a gente às vezes esquece e termina que o empreendedor ele não conhece de fato o resultado do seu negócio. Isso é muito comum. Ele até está com a precificação de acordo com o mercado, mas ele não sabe de fato quanto é que está sobrando, quanto é que ele está tendo de lucro. E muitas vezes ele termina passando os pés pelas mãos, às vezes confunde o lucro com apurado, né? E não é bem por aí. Se o empreendedor não teve essa ajuda, né? O ideal é que essa ajuda seja no início do empreendimento. Sim. Mas se não teve no início, nunca é tarde, né, Roberta? A qualquer momento pode contactar o Sebrae que você vai ter essas orientações. Até porque o Sebrae ele atende tanto o empreendedor que deseja montar um negócio, como aquele que já é empresário e quer aprimorar a gestão do seu negócio. Então, nós atendemos esses dois públicos, quem já tem negócio e quem ainda não tem. Então, quem já tem negócio pode buscar a ajuda do Sebrae, que nós fornecemos todas essas orientações também. A Vaneida destacou, né, que para ela mudou formação de preço e ela teve também acesso a uma máquina, que ela sempre tinha desejo, né, de ter uma máquina de fazer salgados. São pontos positivos de se tornar microempreendedor individual. Tem outras coisas que a gente poderia destacar, né? O que é que muda quando a pessoa sai da formalidade e o que é considerado hoje, né, um trabalhador informal para chegar na formalidade? Como microempreendedor individual, ele vai terminar tendo um maior acesso ao mercado. Por quê? Ele pode vender também para pessoa jurídica. Então, eu posso ter nota fiscal, a Vaneida hoje ela pode prestar o serviço de buffet dela para empresas que exigem nota fiscal. Antes ela não podia. Então, ele termina ampliando o mercado. Ele pode passar a ter acesso a serviços financeiros, conta bancária da pessoa jurídica, vender no cartão de crédito. Ele também passa a ter alguns benefícios com relação à cobertura previdenciária, porque ele passa a ser um beneficiário do INSS, então ele fica assegurado para uma eventualidade de uma doença ou um auxílio maternidade. Então, toda essa cobertura previdenciária ele passa a ter direito. Mas assim, enquanto empreendimento a gente foca isso, essa possibilidade de ele ampliar o mercado, vender para outros nichos que antes ele não conseguia atingir, ter acesso a serviços financeiros que antes ele não tinha também. O que não foi descrito é porque o trabalhador é informal. Exatamente. É mais ou menos assim, se ele não tem nota fiscal, ele não pode concorrer a licitações, por exemplo, e várias outras coisas. Não pode vender para empresas que exigem, por questão de controle contábil, elas exigem nota fiscal das pessoas que prestam, vendem produtos ou serviços, e aí ele termina não conseguindo acessar esse mercado.
Ampliou um pouco mais, né, sua clientela após você se tornar microempreendedora? Você notou uma diferença? Ampliou bastante. Porque assim, antes eu não podia fornecer para empresas. Hoje você já fornece? Hoje eu posso. Em grande quantidade? Isso, exatamente. Então e antes eu não tinha. Pena, não, né, valeu muito. Valeu muito a pena. Vamos falar do segundo bolo. A gente falou desse aqui, né, dos 15 anos, mas tem esse chuva. É o chuvas chuva de diferente. amor. É, chuvas de amor. Isso é um bolinho que está muito em alta. Agora, chuvas de bênção, chuvas de amor. Pra criançada, né? Eles adoram. Tá bem. Aí tem o que, né, de novidade? O que é que torna esse bolo especial? Porque a atenção ele chama, né? Pela beleza que ele tem. Você tem todo um trabalho por trás, né? Toda uma logística. Explica pra gente, né, a construção desse bolo, como é que é? Esse bolo aí, na realidade, eu pensei nele ontem, digo, eu vou construir um bolo bem diferente para levar pro programa. Porque, assim, como é chuvas de amor, tem que ser chuva, não tem que ser coraçãozinho. Então, vamos montar ele cheio de corações para ficar uma coisa bem fofinha. Agora, assim, esse é um bolo específico para menina. Mas a gente tem chuvas de bênção também, que é para menino. Que a gente só muda as cores. Interessante, e não vai usa acompanhando, né? O que é que as pessoas querem, o que é que é novidade. É muito importante esse acompanhamento. Muito importante. Tudo que está em alta, a Vanilda conversa, chega, mostra. Nunca é algo fixo, né, Vanilda? Não. Tem a possibilidade de... Você apresentou, né, o bolo desse formato, quem está em casa se interessou, mas queria outro detalhe. Existe essa possibilidade de alterar algumas coisas aqui já nesse bolo? Tem sim. Eu não gosto de repetir bolo. Por exemplo, chega um cliente e busca na minha página, no Face, eu amei esse bolo, quero esse bolo. Mas ali é a característica daquele cliente. Então, eu procuro sempre colocar naquele bolo alguma coisa voltada para aquele cliente que está comprando. Para depois você não ver aquela mesma foto. Esse foi o meu bolo. Como assim, né? Meu bolo em outra festa. Em outra festa. Então, tem que ter um mínimo detalhe que tiver, vai diferenciar o seu trabalho. Oferecer essa exclusividade ao cliente é um ponto muito positivo para o empreendedor, né, Roberto? Sem dúvida, porque o cliente ele se sente valorizado. Bem valorizado. E aí você realmente... E seguro, né? Exatamente. É um aspecto emocional da venda. Então ele sente que aquele produto que ele está comprando é um exclusivo para ele, foi personalizado para ele, tem a ver com o momento dele, né? Então isso traz também o aspecto emocional da venda. E isso que ela falou é muito importante. Tem muitas noivinhas que chegam e dizem, você vai escolher o meu bolo. Para mim é super complicado. Mas aí, decorrer do período que a gente está se comunicando, eu vou vendo que realmente a personalidade dela, o que ela gostaria que tivesse. Sim. E é muito interessante, que eu fico pensando, estudando, desenhando. Quando chego num dia, teve noivinha de chorar, olhar o bolo e chorar. Meu Deus, era o bolo dos meus sonhos. Surpreenda, né? É muito bom. E é um voto de confiança, né? Mostra que acreditam no trabalho da Vanilda. Isso faz muita diferença. É um incentivo, né, Vanilda? É muito bom, incentivo. Para se dedicar mais, para aí a gente se apaixona mais ainda pelo trabalho. E após essas dicas, vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e hoje estamos falando sobre como, né, o que é que você deve fazer para alavancar o seu negócio. A gente tem aqui algumas dicas, vamos seguir com o nosso programa trazendo essas dicas para que você tenha sucesso no seu empreendimento e temos algumas dicas que são fáceis de você colocar em prática para obter sucesso no seu dia a dia. Vamos aqui com a ajuda das convidadas, a gente vai meio que trazer essas orientações e as convidadas vão comentar em cima dessas afirmações. São dicas que você pode colocar em prática, como já falamos. Criar metas. Início do ano, geralmente a gente cria metas para várias coisas na nossa vida. Para o empreendimento não é diferente. É um momento muito propício à criação dessas metas. Como é que se cria essas metas? São metas que a gente sabe que pode alcançar ou às vezes é bom colocar uma meta ali meio que impossível para se sentir desafiado e correr atrás? Roberta, criar metas. Ajuda a gente a criar metas? Vamos lá. A gente costuma brincar que para criar metas a gente tem que ser meta smart, né? Smart em inglês é inteligente. Então, cada letrinha quer dizer alguma coisa, né? O S é de específico. A meta ela tem que ser específica. Você não pode deixar uma meta muito abrangente, senão você não consegue correr atrás de atingi-la, né?
O M é que ela deve ser mensurável. Então, você não pode também criar uma meta que você não consiga mensurar. Por exemplo, eu quero perder peso. Perder peso quanto? Então, eu quero perder 5 quilos em 6 meses. Eu consigo mensurar aquilo ali. O A, ela tem que ser alcançável. Então, também não é uma meta tão rasa, que seja fácil demais, mas também não deve ser uma meta impossível. O R é de realizável e o T é de temporal. Você tem que estabelecer um tempo para atingir aquela meta. Então, quando você diz assim, eu quero aumentar o meu faturamento em X mil reais ou em 10%, até quando? Até final de junho. Então, você precisa estabelecer prazos. Então, a meta ela tem que obedecer esses critérios. Agora a gente vai saber se a Vanilda já começou, né, a traçar as metas para 2018. Já colocou ali no papel metas para 2018 da Vanilda. São muitas, Vanilda? Eu tenho bastante metas para alcançar, mas eu confesso que ainda não parei para fazer isso, porque eu trabalho desde o dia 2 que a gente está trabalhando. Eita, que bom, Aí né? ainda não consegui parar para reorganizar. Mas você costuma fazer metas. isso? Faço sempre, faço sempre. Ok, vamos à próxima informação aqui, próxima dica para você que está em casa. Usar redes sociais. A Vanilda, a gente sabe que ela já está lá na rede social, você pode encontrá-la. Vanilda Festas. Vanilda Lira. Vanilda Lira que é o Festas. Facebook e a página Vanilda Lira Festas. Usar as redes sociais, de que forma? Não é de qualquer forma, né? Não é tudo que eu venho a fazer, eu tenho que postar, não é dessa forma não. Tem que dividir também o pessoal do profissional, como é que a gente orienta esse empreendedor novo, né? Que quer alavancar aí os negócios. Primeira questão é essa que você falou, é separar a rede social pessoal da profissional, da empresa. Então, eu preciso ter 2 perfis separados. O da empresa, você procurar colocar as informações referentes ao teu negócio, informações de contato, onde se localiza e procurar fazer postagens de conteúdo relevante para o cliente que está curtindo a tua rede social. Então, que mostre o teu trabalho, mas que também você possa postar algumas frases, algumas imagens, alguns artigos que tenham relação com o negócio que você faz. Ou seja, sejam conteúdos relevantes. A gente também não pode nem fazer tão pouco nem demais. A gente não pode fazer uma rede social cansativa. Também a gente não pode ficar calado. Demorar semanas para estar postando alguma coisa. Então, existe uma medida com relação a isso. Imagens, investir na imagem que a gente coloca na rede social, nas fotos que a gente utiliza. Então, procurar aplicar fotos, se não profissionais, mas com conceitos profissionais. Então, existem, inclusive, algumas dicas, algumas capacitações rápidas de como fazer fotos de uma forma mais profissional para que você alimente a sua rede social. Se possível, sempre colocando a tua logomarca associada naquela foto, né? O Sebrae também tem um serviço que nós realizamos que se chama Sebrae Tech, que são consultorias tecnológicas, que dentro dessa consultoria a gente paga 70%, o cliente paga 30%. Então, o cliente que quer montar uma rede social ou um site ou um e-commerce, não sabe por onde começar, ele pode contar com esse apoio do Sebrae. A gente contata empresas provedoras associadas ao Sebrae, o cliente paga 30%, o Sebrae arca com 70% e a gente pode deixar aí a rede social dele, o site, e-commerce, tudo sair perfeito. E quem é que deve ser responsável, né, por alimentar essa página? Porque a Vanilda falou que está adiando um pouquinho, né, a colocar as metas no papel, porque desde o final do ano passado que ela não para, né? Graças a Deus tem muito trabalho, muitas encomendas para fazer e entregar. Aí quem é que deve fazer, né, a alimentação dessa página? A Vanilda ainda consegue, né, mesmo em meio a essa correria, tem como acessar essa internet e colocar o conteúdo que você está fazendo? Como é que você consegue administrar? Não estou conseguindo administrar muito bem, porque não tenho uma pessoa ainda, né, para fazer isso. Seria muito, muito bom para mim, porque assim, eu tento o máximo que posso, mas não dá para acompanhar. Inclusive, para responder os comentários, as perguntas dos clientes, fica um pouquinho difícil, realmente. É bom que tenha alguém para responder, porque a internet tem muito esse jogo de resposta imediata. Coloquei lá minha pergunta e quero ser atendido quanto antes, né? Mesmo já conhecendo o trabalho da Vanilda ou de outra marca, né? A gente tem essa expectativa de que essa resposta chegue o mais breve possível. Exatamente.
Na verdade, o cliente que busca a rede social é o cliente que quer velocidade, né? É o cliente que está habituado a dar um clique e imediatamente ele ter o retorno daquilo que ele está perguntando, está querendo saber ou comprar. Então, é importante realmente que o empreendedor, se ele não tem esse tempo, a depender do tipo de negócio, alguns ainda conseguem fazer essa gestão, mas normalmente é importante ter uma pessoa, sim, apoiando. Pode ser alguém dentro da empresa que seja capacitado para... É importante que a pessoa também conheça as boas práticas de uso de rede social. Ou ele pode também, de repente, contratar um profissional freelancer, uma empresa, para que ela possa fazer esse apoio de assessoria de comunicação. Né? Esse serviço que eu estava te falando do Sebrae, a gente passa 3 meses fazendo esse trabalho para o cliente e ensinando ele, na verdade, ele vai, ou preparando alguém dentro da empresa para que ele possa, posteriormente, continuar. Né? Mas é importante, sim, essa resposta imediata, saber postar, saber se comunicar. Olha aí, já ajudamos a Vanilda agora, Muito. né? Mais uma meta para 2018, colocar isso no caderno, Vanilda. Sempre bom, né, ter esse feedback também. Através das redes sociais você tem um feedback do seu trabalho. É verdade. Aí você se preocupa com o quê, né, ao ler esse feedback? Se preocupou em fazer o produto, se preocupou também no prazo, né, de se fazer essa entrega. É verdade. Isso tudo tem que ser levado em consideração. É muito importante as redes sociais, porque assim, da mesma forma que o cliente está satisfeito, ele pode estar insatisfeito e lançar nas redes sociais. Então, assim, a gente tem um compromisso ainda bem maior de deixar o cliente super satisfeito. Porque, assim, eu vejo a rede social hoje como... abriu, assim... Várias possibilidades. Várias possibilidades. Né? Para mim, também assim, eles mesmos fazem comercial do meu trabalho, o próprio cliente. Isso é muito porque você bom. faz uma festa, ele vai lá, divulga seu trabalho e agradece, super satisfeito. Então, aquilo ali, os clientes estão vendo e vão buscar o meu trabalho, meu serviço. Aí, para mim, é muito importante. Como bem lembrou, né, a Vanilda, às vezes chegam algumas críticas, não estou dizendo que é o caso dela, mas pode chegar. E como é que esse empreendedor novo, né, vai lidar, né, com aquela novidade que é essa crítica? Ele vai apagar a postagem, por exemplo, ou não? Ele tem que saber dosar, né, ali o que é que ele vai responder, tentar fazer um filtro, né, daquela crítica. Será que é construtiva mesmo? Será que tem um embasamento? É mais ou menos assim que deve se pensar? Nunca excluir. Não, ele deve tratar aquela crítica na rede social. Ele precisa ser rápido com relação a isso, procurar resolver de fato o problema do cliente. E o mais importante, se ele for inteligente nesse uso, ele consegue reverter aquela crítica em algo muito positivo. Porque, na verdade, aquele cliente só está querendo ser ouvido, ter seu problema resolvido. Então, ele pode transformar aquilo ali em algo muito positivo. Ok, vamos à próxima dica. Temos aqui outra tela para mostrar para quem está em casa. Nesse período, né, de recursos escassos, né, é importante que você pare um pouquinho, né, e coloque ali no papel o que é que você pode cortar. Cortar de custos. Como é que a gente compreende esse corte de custos, Roberta? O que é que seria isso? Corte de custos sem nunca comprometer a qualidade do que você está prestando. Isso é muito importante. Às vezes o empreendedor ele pode incorrer nesse risco. Eu vou cortar custos, eu vou botar um material de menor qualidade, eu vou diminuir de repente a equipe em algo que termine comprometendo a velocidade do atendimento ao cliente, a qualidade. Então, esse corte de custo ele precisa ser não percebido pelo cliente. Então, tem muito custo que precisa ser cortado, realmente. Você pode fazer uma redução de gastos de emissão de papel dentro da sua empresa, redução de energia elétrica, otimização de uso de equipamentos. Você pode buscar renegociar valores com seus fornecedores, estender prazos de pagamento, várias ações, mas que aquilo ali não fique visível para o teu cliente. E na prática, é muito difícil cortar custos, Vanilda? Na prática é um pouco difícil. Até porque, assim, eu sou muito assim, eu prezo pela qualidade do produto. Eu não mudo o meu produto. Porque eu vejo assim, se está dando certo com aquele ingrediente que eu estou usando, aquele produto, aquela marca de produto, eu não vou mudar. Então, eu tento cortar os custos procurando promoções, que é bem difícil. Mas aí é a única forma que eu tenho buscado. E na forma de assim, reduzir a energia. É o máximo que a gente pode fazer, porque material realmente é difícil para a gente conseguir reduzir custos. Porque senão perde a qualidade, aí não vale a pena.
É interessante também a gente destacar para quem está em casa no ramo da alimentação, por exemplo. Reduzir custos poderia entrar aquela questão de reduzir também o desperdício, né, de alguns ingredientes, por exemplo. É meio que seguir ali uma receita certa do que colocar a mais, né? Porque às vezes as pessoas é melhor que sobra do que falta, mas o desperdício também entra e pesa no orçamento. É verdade. Exatamente. Comprar bem é fundamental para vender bem, né? Então, isso aí é interessante. Essa questão da compra, né, a depender do tipo de negócio, às vezes ele pode conseguir se planejar essa compra, ter acesso ao distribuidor, ao invés de estar comprando a alguém que está ainda repassando e aí já tem a sua própria margem, termina encarecendo o produto, né? Existem também algumas opções de compras coletivas, então de repente eu posso me juntar com outros empreendedores daquele mesmo tipo de negócio e a gente fazer uma compra junto e conseguir dessa forma barganhar melhores condições. Quando se faz essa compra coletiva, né? Às vezes algumas pessoas podem ter dificuldade, algumas podem ter uma barreira em relação a enxergar a outra marca como um concorrente, né? E pensar que se eu vou comprar o mesmo produto, vou oferecer o mesmo serviço, por isso eu vou ter que ou baratear ou aumentar um pouco mais o valor, né? Para concorrer de igual para igual. A gente deve enxergar, né, a outra marca como um concorrente, às vezes até como um inimigo, né? Alguns empreendedores enxergam. E isso pode dificultar a chegar a fazer a compra coletiva. Como é que a gente trata, né, o concorrente? Será que pode ser concorrente? É vilão? Não é? Como é que a gente compreende? Quem vende o mesmo produto que eu vendo? Não existe negócio sem concorrente e muitas vezes o seu concorrente nem é uma empresa do mesmo segmento. Então, se por exemplo, eu preciso comprar um presente de aniversário para alguém hoje à noite, eu posso ir numa perfumaria, eu posso ir na loja de roupa, eu posso ir numa livraria comprar um livro. Então, a gente precisa enxergar que, na verdade, produtos, substitutos ou serviços, o concorrente de Vaneida, de repente, não é outra empresa que faz bolo. De repente, é uma empresa de turismo que vai estar oferecendo um pacote de viagem e aquela aniversariante debutante, em vez de fazer a festa, prefere fazer uma viagem. Então, a gente precisa ampliar um pouquinho e sair, às vezes, desse quadradinho, né, de só ver o outro como inimigo concorrente. Algumas culturas, elas já têm isso aí mais trabalhado, né, da gente também, até o concorrente mesmo, direto, mas a gente fazer parcerias e fazer compras coletivas, centrais de compra, e nisso todo mundo ganha, porque, na verdade, você ganha, mas o concorrente ganha, todo mundo ganha e fica melhor para todo mundo, né? Às vezes a gente pode ter um concorrente que a gente está atuando mais com um perfil de cliente, ele com um perfil um pouco diferente, então é importante a gente procurar, de fato, conversar, até para trocar experiências, né? E às vezes nós temos alguns exemplos bem interessantes de empreendedores do mesmo segmento, que seriam concorrentes, mas que se apoiam, que se ajudam, que trocam experiências, que compram juntos e crescem juntos também. No ramo da confeitaria tem muito isso, Vanilda? Essa cooperação, essa troca de experiência entre as confeiteiras aqui de Pernambuco? Como é que você analisa o mercado? Tem. Essa troca, assim, esse tipo de compra, assim, até agora... Ainda não, mas mas agora vamos pensar. Eu procuro sempre comprar direto com os fornecedores, para poder ter um custo menor. Sim. Por isso eu consigo manter um preço competitivo. Porque assim, eu consigo comprar através do meu CNPJ. Isso. Eu consigo fazer compras com preço bem menor. Porque em vez de eu comprar numa loja, eu vou vir direto para mim. Eu pago um frete, mas que aí não vai mudar muito. Assim, eu ganho 50% até às vezes em cima do valor do produto. Aí para mim é fundamental. Eu não compro assim unidades de produtos. Eu sempre compro em grosso, para ter um preço bem menor. Aí consigo me manter no mercado com um preço legal. A gente destaca, né, da fala da Vanilda, é que ela só tem o CNPJ porque ela se formalizou. Ela é microempreendedora individual. Mais uma vez, vale muito a pena. Vale muito a pena. Mais uma vantagem. Mais outra vantagem. Você compra bem melhor. Verdade. Ok, vou pedir licença agora às nossas convidadas. Você que está em casa, tem dúvidas ainda sobre o tema? Quer participar conosco? Quer interagir? Mandar sua pergunta? 994 18 1206 é o nosso WhatsApp. Está disponível para você acessar, deixar sua pergunta, sua participação. Daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo a sua pergunta. 3424-1547 é a nossa linha interativa. Você pode ligar e mandar a sua participação. A gente tem aqui uma participação
de uma telespectadora que sempre está atenta aqui ao programa, a Eli Claudino. Ela diz que está gostando muito, né, das explicações do programa. Excelente tema, excelentes convidadas. Ela dá parabéns a toda a equipe aqui da Rede Brasil de Comunicação pela escolha do tema e diz o seguinte: a Eli Claudino diz que daqui a pouquinho está chegando aqui na Rede Brasil de Comunicação para saborear os bolos da Vanilda. Olha só, Vanilda, vai ter uma fila aqui na frente daqui a pouco, viu? Cuidado. A gente agradece a Eli Claudino, que sempre participa. Vou pedir licença às convidadas, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fica conosco, o assunto do dia volta já. Você que está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste muita atenção. As dicas que vamos mostrar a partir de agora são oportunidades de emprego para você que está em busca dessa recolocação no mercado de trabalho. E a primeira tela mostra aqui 2 oportunidades para costureira de máquinas industriais, 2 vagas, e a exigência para preencher uma dessas vagas é que você tenha ensino fundamental completo, experiência de 6 meses, R$ 1.100 é o salário. São 2 vagas para costureira de máquinas industriais. Vamos agora à próxima oportunidade. Agora tem 3 vagas para cozinheiro de restaurante, 3 oportunidades para cozinheiro de restaurante. Fundamental completo é a exigência, experiência de 6 meses, o salário é de R$ 1.000. 3 vagas para cozinheiro de restaurante. Mais vagas de emprego, você fica atento. Agora tem uma vaga para auxiliar administrativo, uma oportunidade, exigência superior completo, 6 meses de experiência, R$ 1.100 é o salário, uma vaga para auxiliar administrativo. E você que está em casa, interessou por uma dessas oportunidades, ficou interessado, olha só, vou passar o endereço, então pegue aí o papel e caneta e anote, porque essas oportunidades, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte. Vamos seguir aqui com o nosso programa, trazendo mais dicas para você que está em casa, que está com essa expectativa, né, de crescer um pouco mais nos negócios, no seu empreendimento neste ano de 2018. Tem como meta alavancar as vendas, então vamos seguir aqui com mais dicas para você que está nos acompanhando. Temos aqui uma tela para você ficar atento, né? Vamos à dica. Olha só, a próxima dica para você que quer melhorar as suas vendas, né, neste ano de 2018, tem como meta aumentar o seu lucro em 2018. A gente vai conferir aqui no nosso telão. Vamos lá, aqui, olha só. É importante que você planeje ali novos lançamentos. Por que isso é importante? Roberta, Vanilda, planejar novos lançamentos. E aí já entra outra pergunta, né? Esse planejamento de novos lançamentos seria criar? Eu preciso ser um inventor, mais ou menos, para sair na frente? Acho que não é muito bem assim, não. Ou o que a gente pode trazer dessa tela, né? Dessa informação, que a gente pode levar para quem está em casa? Na minha área, assim, os novos lançamentos, a gente tem que procurar o que está sendo lançamento na área de confeitaria, na área de panificação, que é dos salgados, para ver o que é que tem de novo, para poder atender o cliente. Porque se a gente não ficar buscando o que está sendo lançado, a gente fica para trás. Tem que estar sempre antenado no sempre mercado, atualizado. tem que trazer alguma novidade, mas é preciso criar, por exemplo, inventar uma coisa, ou pode se adaptar de algo que já exista, Roberta? Pode se adaptar de algo que já existe. Para não quebrar muita cabeça, né? Tentando inventar alguma novidade e perder tempo. As duas coisas, né? Inovação. Então, o cliente, ele quer novidades, né? Então, a gente precisa, de fato, estar sempre ofertando essas novidades. Ou até mesmo antenado com o que é que está acontecendo no mercado. Eu estava aqui conversando com Vaneide, ela estava explicando que agora ela faz a festa de casamento, aí chá revelação, o chá de revelação, aí depois tem os mensários, seu aniversário de 1 ano. Então, assim, antes não existia o chá de revelação, não existia mensário. Então, foram coisas que surgiram e que ela
né, rapidamente incorporou no portfólio de produtos que ela oferta e aproveita essas oportunidades, né? Ok, vamos a mais dicas aqui, vamos a outra tela para você ter sucesso em 2018 no seu empreendimento. Olha só, muita gente esquece isso, pós-venda, né? Como é que se conquista esse pós-venda? Conquiste no pós-venda. Como é que é esse contato, né? Vendeu, acabou ali o relacionamento com o cliente ou não? É preciso ter um pós-venda. Como é que se torna esse pós-venda positivo? A venda ela só deve acabar realmente no pós-venda, né? Que na verdade já é o início de uma nova venda. Que se você manter um relacionamento com o cliente, vai acontecer isso que a gente estava comentando agorinha. A Vaneida, ela vende bolo de casamento, mensário, e aí vai. Então ela fidelizou esse cliente. Por quê? Porque ela faz um trabalho de pós-venda. É simples esse trabalho de pós-venda, Vaneida? Vai depender da qualidade do seu trabalho, do seu produto. Se você atende seu cliente com um produto de boa qualidade, você vai fidelizar aquele cliente. Eu estava falando para ela, eu faço o casamento, a noivinha casou, daqui a uns 2 anos, está grávida, já liga para mim. Quero o bolo de sua revelação. Daí, vai para a maternidade, quer um bolinho de boas-vindas, que leva para a maternidade. Fora, né, aí depois vem um mensagem, justamente. Uma amiga, um parente. E já passa para outros clientes, justamente. Assim, a gente uma pós-venda que você realmente fica garantido daquele cliente ficar com você bastante tempo. Ok, vamos à próxima informação. Temos aqui outra dica muito importante. Olha só, é importante também que você atue dentro da lei, se formalizando. A gente já mostrou aqui, né, os benefícios que a formalização traz para esse empreendedor que quer sair da informalidade. Atue dentro da lei. Só tem a ganhar, Roberta. Só tem a ganhar. Não é somente se formalizar, é também dentro da sua atividade você respeitar, por exemplo, no caso da Vaneida, ela precisa seguir as boas práticas na manipulação dos alimentos. Então, o empreendedor que segue, né, o que está preconizado aí, ele só tem a ganhar, ele tem a garantia de ofertar um bom produto e serviço, não vai ter susto, né? É verdade. Vamos aqui interagir agora com quem está em casa nos acompanhando. 3424-1547 é a nossa linha interativa. 994-18-1206 é o nosso WhatsApp. Você pode mandar a sua participação que a gente vai ler. E também facebook.com/assunto do dia. A gente tem aqui, antes de seguir com mais dicas para quem está em casa, temos aqui alguns questionamentos e tem um que é muito interessante, né? É o da Anne Alcântara. Ela diz o seguinte: ela diz que está acompanhando o programa e a filha dela também está assistindo. A filha tem 8 anos e a filha sempre fala o seguinte. Ela fala que a Sofia, né, de 8 anos, tem um sonho de vender. Ela diz que quer montar uma empresa e está perguntando, né, como é que ela pode fazer isso e se pode fazer isso com apenas 8 anos de idade. Pois sempre diz a ela que a mãe, né, sempre diz a Sofia que primeiro ela tem que estudar. Ela fala que está assistindo ao programa e gostando muito e aprendendo bastante. O que é que ela deve falar para a Sofia? Com 8 anos de idade, ela pode se incentivar de alguma forma, né? Que, quem sabe, né, no futuro Sofia não seja uma grande empresária. Ela deve cortar isso de vez, né, dessa menina, ou alimentar de alguma forma esse sonho de se tornar, né, uma empreendedora? Nossa, eu acho que a Sofia é uma empreendedora. É uma empreendedora nata, né? De forma nenhuma. Nós, inclusive, o Sebrae apoia uns projetos de educação empreendedora, onde desde a escola vão sendo repassados alguns conceitos de empreendedorismo, porque empreender é para a vida, né? Então, quais são os comportamentos empreendedores, né? A pessoa ter autoconfiança, estabelecer rede de relacionamento, planejar-se, ter a questão da criatividade. Então, todos esses comportamentos do empreendedor, eles são importantes para qualquer pessoa, em qualquer momento da vida, né? Seja ela empreendedora, seja ela empregada de uma empresa. Então, eu acho que a Sofia, eu acho que isso pode ser feito de uma forma muito lúdica, né? É muito normal, muito comum crianças da idade de Sofia pegarem coisinhas que estão em casa e bota para vender, né? E esse tipo de comportamento vai ajudando ela na questão do poder da negociação, na habilidade de relacionamento, né? Eu acho que tem que se trabalhar. Tem que ser trabalhado. Abrir a empresa agora não, Sofia. Ainda não. Inclusive, Sofia vai trabalhar com confeitaria, que ela adora fazer bolos. Você conhece a Sofia, Vanilda? Então, eu acho já que quer eu sei seguir, que é a Sofia. Né, esse exemplo. É importante, né? Ela vê o trabalho
se espelha no trabalho de alguém, quer Sim. fazer parecido com alguém. Sim. É interessante, que bom que a Vanilda conhece a Sofia. É uma brincadeira saudável, né? E incentive mais a Sofia, né? Mas na idade certa, né, Sim, Vanilda? é verdade. É. Um passo de cada vez. Próxima tela, temos aqui outra dica importante para você que quer ter sucesso aí no negócio em 2018. Olha só, calcule sua margem de lucro. A gente falou um pouco sobre isso, né? Como se calcular essa margem de lucro. Quer falar um pouco mais sobre essa questão do cálculo de lucro ou a gente passa para outra dica? Isso aí, para você calcular sua margem de lucro, você precisa ter um bom conhecimento das suas despesas fixas, variáveis, saber fazer uma boa formação de preço e venda. Quem precisar de mais orientações nesse sentido, o Sebrae tem tanto a orientação presencial como algumas capacitações presenciais e também online, que os interessados podem buscar. Aí uma dúvida, né? A Vanilda disse que sempre participa de cursos, vez ou outra a Vanilda também está viajando para se aperfeiçoar, vai muito a São Paulo, né, Vanilda, fazer alguns cursos de confeitaria. Esse investimento que ela faz, né, esse investimento em capacitação, ela tira ali do lucro ou ela deve incluir nas despesas? Como é que ela coloca isso em prática? Como é que a Vanilda faz? Como é que a gente compreende isso? Porque é importante que ela faça isso. Sim, ela precisa estar antenada, mas entra no lucro ou ela bota já no orçamento da empresa? A maior parte dos empreendedores, eles entendem que isso é um investimento pessoal. Porque, na verdade, você termina absorvendo uma carga de conhecimento que ele serve para dentro do negócio ou fora. Algumas capacitações que forem mais específicas relacionadas ao negócio, ela pode sim ser colocada, ser computada como uma despesa sim do negócio, não tem problema. Então, isso é uma questão, às vezes, de entendimento e também de foco do que é que você está fazendo, né? Temos aqui outra participação, a Bruna Silva, ela disse que assistiu a um telejornal recentemente e falou que alguns microempreendedores precisam se recadastrar. Ela queria saber se encaixa ou não no perfil de recadastramento. Como é que ela busca essa informação e que recadastramento é esse, Roberta? Explica pra gente. Vamos lá, é importante a gente ter esse momento aqui para falar o que é que está acontecendo, né? Vários microempreendedores individuais, eles estão há muitos anos sem fazer a sua declaração anual de faturamento, que ela é obrigatória. De janeiro a maio de todo ano é importante fazer essa declaração. E também sem fazer o recolhimento do boleto de pagamento, o DAS. Então, alguns desses microempreendedores, são cerca de 50 mil CNPJs do estado de Pernambuco, estão em uma lista de CNPJs que se encontram suspensos. E que, se não se regularizarem até o dia 23 de janeiro, eles vão perder esse CNPJ. São todos que estão em atraso? Não, não são todos. Todos Como que a é gente que fala tem 250 mil, né? Pois é, 250 mil empreendedores formalizados, parte desses estão inadimplentes em um período curto, parte estão inadimplentes e sem declarar já há bastante tempo. Então, como é que eu sei se... eu estou com alguns boletos em atraso. Será que eu estou nessa lista de CNPJ suspenso que eu tenho que ir até o dia 23 me regularizar? Como é que eu fico sabendo? Eu posso acessar o portal do empreendedor, que é o www.portaldoempreendedor.gov.br. Eu acesso a aba Serviços, eu desço até o final. No final tem um íconezinho, lá no final mesmo. Depois que você clica em Serviço, você desce. Tem assim, lista de CNPJ suspensos. Você clica ali, você bota ou o número do seu CNPJ ou o número do seu CPF e você consulta. E vai aparecer se você está ou não na lista de CNPJs suspensos. Quem estiver na lista de CNPJ suspenso, de fato, precisa buscar um ponto de atendimento no prazo máximo do dia 23 de janeiro, sob o risco de perder o seu CNPJ. O Sebrae, ele está fazendo esse atendimento, mas nós estamos com toda uma rede de atendimento descentralizado em todo o estado, onde ele pode consultar qual o ponto de atendimento mais próximo para que ele busque fazer essa regularização. Essa consulta ela pode ser feita pelo 0800 570 0800 e ele pode ligar e aí ele diz, olha, eu moro, por exemplo, se eu sou de Jaboatão, em Jaboatão tem uns 4 pontos de atendimento lá fazendo esse atendimento. Em Olinda também tem, em Camaragibe também tem, em Abreu e Lima também tem. Então ele pode buscar esse ponto de atendimento mais próximo. Ok. Saindo agora das dicas, a gente vai falar um pouco sobre o trabalho da Vanilda, né? A gente separou aqui algumas fotografias. No bloco anterior, a gente acompanhou aqui de perto, dentro do nosso estúdio, duas criações da Vanilda, criações lindas, né? Que ela fez com muito carinho, inclusive uma chuva de amor. A gente acompanhou aqui uma grande novidade do mercado. Temos algumas imagens, né, que nossa produção
separou algumas imagens do trabalho da Vanilda e a gente queria mostrar para você que está em casa um pouco mais do trabalho da Vanilda Lira. Olha só, pode ir comentando, Vanilda, aqui, ó. Vanilda Lira Festas, você pode contratar. São doces para casamento, isso aí. Tem doce, tem bolo, tem várias imagens que a gente vai mostrando aqui e você que está em casa vai aprender, né? E aprender não, vai conhecer o trabalho da Vanilda. Tem aqui, ó, 70 anos de idade também, olha que bolo bonito. Bolo de rolo. Em cima é bolo de rolo, isso. Né, Vanilda? Embaixo, bolo normal. Muito bem decorado, muito bonito. Você pode contratar a Vanilda para sua festa. Vamos conhecer mais um pouco mais do trabalho aqui, mais doces, né, de casamento, doces para aniversário também, né? Você utiliza, isso, né? Para aniversário, para casamento, cupcakes também. Ok, vamos ver a outra fotografia. Doces, tem o bolo que a gente viu agora de 70 anos. Olha só. Isso aí é de algum casamento, né, Vanilda? Foi um noivado. Um noivado. Vamos ganhar tempo, mostrar a próxima imagem. Temos outro exemplo do trabalho da Vanilda. Olha só. Essas são maçãs personalizadas. Ok, vamos mostrar mais outra imagem. A gente apresenta a você um pouco mais do trabalho da Vanilda. Olha só que bolo bonito, Vanilda. Esse aí foi esse é o acrílico que está muito alto. Esse acrílico você fala essa parte aqui, essa né? parte, isso. Dentro pode colocar o que quiser. Pode colocar flores, colocar pérolas também. Ok. A gente já conheceu, né, no bloco anterior e conhecemos agora um pouco mais do trabalho da Vanilda. Você pode achar a Vanilda nas redes sociais. Vanilda, no Facebook, Vanilda Lira. Isso. No Instagram, Vanilda Lira Cakes. Isso. Olha só, então pesquisa que você vai aprender, né, e ver um pouco mais do trabalho da Vanilda. Ela também traz algumas dicas. A gente fala em aprender porque ela também traz dicas nas redes sociais. Você que está em casa pode acessar e ficar por dentro de tudo que a Vanilda oferece. Agora eu vou pedir licença às convidadas, porque no começo do programa a gente fez uma pergunta, foi a nossa enquete. E a pergunta de hoje para você que está em casa foi a seguinte: você já elaborou estratégias para melhorar o seu negócio neste ano? Olha só, 41% dos telespectadores falaram que sim, que já elaboraram essas estratégias. 59% falaram que ainda não, mas acredito que vão o quanto antes, né? Porque começamos agora 2018 e a gente deseja a você muito sucesso no seu empreendimento. Estamos na reta final do programa. Para agradecer aqui as convidadas, dizer que foi um prazer recebê-las aqui no Assunto do Dia. Vanilda Lira, empresária e proprietária da Vanilda Lira Festas. Vanilda, muito obrigado por sua participação. Considerações finais, fique à vontade. Eu que agradeço o convite e quero desejar, que já faz no comecinho do ano, um feliz 2018 a todos meus clientes, pessoal que me segue aí no Face, no Instagram, na minha página. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e vão em frente. Quem está iniciando na área de confeitaria é uma área muito boa. Não desista, persista, que vai dar tudo certo. Mais uma vez, obrigado, Vanilda. Muito obrigada. Também queria agradecer a Roberta Andrade, gerente de atendimento do Sebrae Pernambuco. Roberta, muito obrigado. Considerações finais, fique à vontade. Obrigada, Watson. Obrigada, Vanilda. Parabéns pelo trabalho. Foi um prazer estar aqui com todos. Quem desejar fazer algum contato com o Sebrae para buscar maiores orientações, pode entrar em contato com o nosso 0800 570 0800, acessar as nossas redes sociais ou o nosso portal, que é o www.pe.sebrae.com.br. Mais uma vez, obrigado a vocês, um ótimo fim de semana. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e por sua audiência de sempre. Não se esqueça que teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, forte abraço, um ótimo fim de semana e até segunda, se Deus quiser. Até lá!